Caros alunos, é um prazer estar aqui na disciplina Planejamento para o Ensino de Biologia. Sou professora Daniela Lopes Scarpa, do Instituto de Biociências da USP, onde ministro disciplinas para o curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E agradeço à professora Suzana Ursi por ter me convidado para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o ensino de ciências por investigação e a sua importância para a gente tratar dos assuntos de biologia na sala de aula da educação básica. Então, espero contribuir com vocês nas semanas 4 e 5. E nesta semana, na semana 4, trabalharemos os princípios do ensino por investigação. Né? Então, os assuntos que nós iremos tratar são esses: concepções de ensino por investigação, relação entre ensino por investigação, construtivismo e alfabetização científica, definição de ensino por investigação. Traremos as etapas do ciclo investigativo e o papel de professores e alunos no ensino por investigação. E para começar a nossa aula de hoje, né, sempre quando a gente fala em ensino por investigação, algumas concepções, algumas ideias sobre isso nos vêm à mente. Né? Então, em geral, o ensino por investigação ele é tido como reproduzir o método científico em sala de aula. Né? Então, os professores acreditam muitas vezes que eles têm que seguir etapas muito bem delimitadas e com isso eles estariam fazendo o ensino por investigação como se estivessem reproduzindo a ciência na escola, né? Com o objetivo de formar cientistas, né? Como se esse também fosse o objetivo do ensino de ciências. Além disso, muitos professores acreditam que fazer atividades práticas é sinônimo de realizar o ensino por investigação. Outra questão que aparece é que muitos professores têm receio de realizar o ensino por investigação porque acham que sua sala de aula vai ficar caótica, desestruturada, né? Então há um certo receio na gestão de aula com os seus alunos. Então a ideia dessas semanas é trabalhar um pouquinho com essas concepções e tentar mostrar que o ensino por investigação é um pouco diferente dessas ideias e que é possível trabalhar sim o ensino por investigação na sala de aula. E para isso eu já trago para vocês uma definição de ensino por investigação. Né? Então, ensino por investigação envolve ativamente os alunos em sua aprendizagem, através da geração de questões e problemas nas quais a investigação é condição para resolvê-los, por meio da coleta, análise e interpretação de dados que levem à formulação e comunicação de conclusões. Então, o que está destacado aqui em amarelo, a gente vai trabalhar bastante ao longo aqui desta e das próximas aulas. Né? A ideia de ensino por investigação, ela não é nova. Né? Então, sempre quando a gente traz o ensino por investigação, as suas primeiras ideias vêm lá no início do século XX com John Dewey, um filósofo e educador americano, né, para a gente começar aí a tratar esse histórico do ensino por investigação. Então, eu trouxe duas frases aqui do John Dewey, que ele escreveu em 1916, foi traduzido em 1959 por Anísio Teixeira, né, ele que trouxe as ideias do John Dewey aqui para o Brasil. E as frases são o seguinte: o mundo em que até os homens mais inteligentes dos tempos idos julgavam viver era um mundo fixo, um mundo onde a fixidez e a imobilidade eram superior, mais importante em qualidade e autoridade do que o movimento e a mudança. Então ele traz a ideia de mudança, de transformação, educação como transformação social, em que as pessoas poderiam, né, mudar de lugar. E esse seria o papel da educação, segundo os ideais de Dewey. E para ele, o método experimental empenha-se em quebrar toda e qualquer fixidez aparente e em provocar mudanças. Então, para ele, essa ideia de método experimental está muito além das práticas científicas, mas envolvem a experiência do sujeito, a experiência dos indivíduos, ao realizarem determinadas tarefas com significado para suas vidas e que a educação deveria trazer esse aspecto da experiência no seu dia a dia. E que é assim que os indivíduos aprenderiam e transformariam as suas concepções e a própria sociedade.
né? E para ele também, a questão do método experimental trazia também as práticas científicas como importantes, como potentes para realizar a transformação social almejada, né? No entanto, essas ideias foram se transformando. Ele realizou experiências interessantes nos Estados Unidos, a escola progressista, mas por conta da Guerra Fria nos anos 50, com o objetivo de formar cientistas, a educação, o foco do ensino de ciências, né, os objetivos do ensino de ciências passou a ser bastante elitista, bastante rígido, rigoroso, em que as etapas do método científico foram representadas como etapas extremamente rígidas que o professor tinha que seguir para que se formassem cientistas, se formassem engenheiros, médicos para fins militares, né? E isso, na sala de aula, se refletia com esta estrutura. Então, aulas teóricas em que os conceitos e processos científicos eram passados, né, de maneira expositiva, conceitual, na forma de definições, e depois a realização de experimentos que apenas confirmavam os conceitos, os processos realizados nas aulas teóricas, né? Então, o papel dos experimentos, das atividades práticas realizadas no ensino de ciências e também biologia, física e química, eles tinham esse papel confirmatório. Então, os alunos vão para o laboratório, seguem protocolos com etapas bastante rígidas e apenas confirmam conceitos, ou seja, não pode dar nada errado porque ele tem que seguir aquilo exatamente daquela maneira. Então, isso não dá nenhuma liberdade intelectual para o estudante construir o seu próprio conhecimento, né? Já nos anos 70, por conta, né, de uma mudança aí de contexto, nós temos uma modificação dessas ideias, né? Então, que contexto é esse? É um contexto de mudanças sociais, de questionamento, né? Então, todos os movimentos sociais que aconteceram nessa época contra as ditaduras, movimentos ambientais que surgem também, movimento feminista, etc., mais um processo de democratização da escola, onde mais pessoas, né, tinham acesso, começou então o processo de democratização no mundo todo da escola. Esse contexto, junto ao mesmo tempo, né, das ideias construtivistas tomando força também na educação, nós temos uma modificação da proposta, né, do objetivo do ensino de ciências como uma ciência para formar cientistas para uma ciência para todos, em que o ensino de ciências pode contribuir para a formação do cidadão, né? E isso dá origem a ideias como de alfabetização científica, né? Então, agora eu quero falar um pouquinho para vocês, retomar um pouquinho com vocês as ideias construtivistas e de alfabetização científica que vocês já tiveram aí ao longo do curso em outras disciplinas, né? Então, o que a gente está chamando aqui de construtivismo? Eu trago aqui 4 aspectos do consenso, do que a gente poderia chamar de consenso construtivista. Então, com o objetivo de formar autonomia, né, de desenvolver uma autonomia de pensamento nos estudantes, há uma valorização das concepções prévias, ou seja, as ideias que os estudantes trazem para a sala de aula, as experiências prévias dos estudantes, toda a sua vivência, ela é importante, ela não pode ser ignorada no processo de aprendizagem, no processo de construção do conhecimento, né? Então, esse é um ponto extremamente aí nesse consenso construtivista. Os alunos sabem coisas sobre os fenômenos, eles imaginam coisas sobre os fenômenos e eles chegam na escola com essas ideias, né? Ao se contraporem com as ideias científicas, por exemplo, muitas vezes há conflitos cognitivos.
E o fato de valorizarmos e explicitarmos, darmos oportunidades como professores, de explicitarmos as concepções prévias dos estudantes, auxilia, contribui na construção do conhecimento no esquema cognitivo dos estudantes, né? E como que isso é feito? Por meio da possibilidade de interações entre o sujeito e objeto de conhecimento, né? Então, é preciso manipular objeto, é preciso vivenciar situações em que o estudante tenha contato com esse objeto de conhecimento, e isso não é feito de maneira individual, mas é feito na interação entre sujeitos. Então, as ideias construtivistas trazem também a ideia de que o aprendizado ocorre primeiro no nível social, para que seja internalizado no nível individual, né? Então, ao se comunicar, ao ouvir seus pares, o indivíduo organiza o seu pensamento e pensa sobre o que está se posicionando, ouve os seus colegas, avalia as afirmações, né, de seus pares, e com isso ele também aprende e reavalia suas próprias convicções. E com tudo isso, então, se almeja, né, o estabelecimento da autonomia, da liberdade intelectual dos indivíduos, de uma autonomia de pensamento para que ele possa se posicionar aí frente a todas as questões, né, várias questões sociais, né. Então, essas ideias construtivistas, elas embasam aí os objetivos do ensino de ciências, que se consensuou chamar de alfabetização científica, alfabetização num sentido bastante amplo aqui, né? E eu gosto desse esquema porque ele traz essas três dimensões numa mesma hierarquia, ou seja, essas três dimensões são do mesmo tamanho nos objetivos do ensino de ciências, né? Então, aprender ciências significa aprender os conceitos científicos, aprender os processos e os fenômenos científicos. O problema é que sempre, tradicionalmente, o ensino de ciências focava nesta dimensão do aprendizado da alfabetização científica, do aprendizado de ciências. E, a partir, então, principalmente aí, né, da década de 70, vem a ideia de que precisamos aprender como fazer ciência, e para isso vivenciar os processos de produção científica contribuiria com esse objetivo, e aprender sobre ciências, qual é o papel das ciências na sociedade, relações ciências-tecnologia, sociedade e ambiente, quais são as limitações do conhecimento científico, a ciência responde todas as perguntas, não responde. Então, essas três dimensões comporiam, né, todos os objetivos do ensino de ciências. E o que o ensino por investigação tem a ver com isso? Eu represento, então, o papel do ensino por investigação nesse esquema. Então, por um lado, todas as ideias do construtivismo, trazendo o aluno como protagonista no seu processo de ensino e no processo de aprendizagem, a alfabetização científica ampliando os objetivos do ensino de ciências e o ensino por investigação como uma abordagem didática que possibilita justamente atingir os objetivos da alfabetização científica por meio de uma perspectiva construtivista, né? Então, retomando a definição de ensino por investigação, vejam que aqui a gente tem envolver, então, ativamente os alunos em sua aprendizagem, né? Em pleno acordo com as ideias construtivistas, por meio da geração de questões e problemas. Então, essa postura investigativa perante o mundo contribuiria tanto para a construção do conhecimento do indivíduo, e que isso contribuiria para os cidadãos, mesmo que eles não forem seguir carreiras científicas. E, ao mesmo tempo, a postura investigativa é uma das características centrais da ciência, seja ela biologia, física, química e outras ciências. Então, também trabalhar com a problematização da realidade, dos fenômenos, da natureza, seria uma etapa aí fundamental do ensino por investigação, né? E, então, a investigação é condição
para resolvê-las. E o que isso significa? Que o ensino deveria envolver a coleta, a análise, a interpretação de dados que levem à formulação e comunicação de conclusões, né? Essas ideias, então resumindo, né, aqui em tópicos, nós teríamos no ensino por investigação essas dimensões que estariam envolvidas: engajamento em perguntas de orientação científica, formulação de explicações a partir de evidências, avaliação dessas explicações à luz de outras alternativas, então avaliar, julgar as suas próprias afirmações, as afirmações dos colegas, embasando-as em justificativas e também o que envolve a comunicação dessas explicações propostas em um processo interativo e reflexivo, né? Então, uma reflexão sobre todo esse processo também faz parte do ensino por investigação. E isso está nos nossos documentos curriculares, então está lá desde os PCNs, mas eu trouxe 2 exemplos para vocês das novas diretrizes curriculares nacionais, que foram produzidas em 2012, que são os documentos vigentes. Então, no seu artigo 13º, no inciso 3, está lá, para o ensino médio como um todo, a pesquisa como um princípio pedagógico, possibilitando que o estudante possa ser protagonista na investigação e na busca de respostas em um processo autônomo de reconstrução de conhecimentos. Então, podemos ver aqui tanto os princípios construtivistas e podemos também enxergar como o ensino por investigação pode contribuir na formação integral do estudante, né? E o último exemplo é, no artigo 16, o projeto político-pedagógico das unidades escolares que ofertam o ensino médio deve considerar a problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo. Então, novamente, o ensino por investigação pode contribuir com esses objetivos da educação básica e da formação integral, né? O que nós vimos, então, na aula de hoje? Que, historicamente, o ensino de ciências era pautado em uma abordagem transmissiva, em que o professor transmitia conceitos de maneira, por meio de definições, para os seus alunos. Depois, então, as experiências, atividades práticas entraram na sala de aula, mas ainda de uma maneira em que havia a confirmação de conteúdos conceituais trabalhados de maneira expositiva em sala de aula. E hoje almejamos uma abordagem de ensino por investigação nas nossas salas de aulas de ciências, mas que ainda a gente precisa aí trabalhar bastante na formação de professores e na produção de materiais didáticos que possibilitem que esta abordagem, então, chegue nas salas de aula. Nas próximas aulas, vamos trabalhar mais especificamente com os elementos do ensino por investigação. Muito obrigada e até a próxima aula.